Boa tarde, pessoal. Boa tarde, companheiros e companheiras. Eu sou de Ilhéus, professor de filosofia, atualmente desempregado, certo? Porque eu sou professor contratado na minha cidade, né? A cidade de Ilhéus é a terra de Jorge Amado, mas também é a terra do ranço do coronelismo e do escravagismo, certo? Eu queria dizer para vocês, né, que às vezes a gente fala, né, a gente ouve, né, a ideia, vocês ouviram por aí já, a ideia é que para desarticular o crime organizado é necessário legalizar as drogas, né? E para desarticular o crime da política municipal, né, contra a educação, é necessário ter, como a colega falou, eleição para diretores e concurso público. Na cidade de Ilhéus, estamos há 16 anos, né, sem concurso público para o ensino fundamental 2. E tem mais de 6 anos que não tem concurso lá na cidade de Ilhéus. E vocês sabem que o artigo 89 da LDB, ele diz para a gente, né, que se não tiver concurso público na sua cidade, você pode provocar o Ministério Público para que isso aconteça, né? Mas, às vezes, também, o promotor do Ministério Público, ele janta com o secretário da administração da cidade. Então, é um problema que a gente tem que enfrentar. Nós, como sindicato, nós, às vezes, temos também que aprender a pressionar não só o poder municipal, mas também o Ministério Público, né? É um caminho árduo, mas que nós estamos lutando para tentar, né, ultrapassar essa fase e não vamos desistir. Outra coisa, a gente falou aí, né, de emancipação, né, em Paulo Freire e tal, e como é o nome? Eu estou com uma associação em Ilhéus, Associação dos Trabalhadores Contratados e Desempregados, Atraduc Sul Bahia. Vocês devem saber que é muito difícil organizar, né, professores contratados. Eles têm medo, eles são chantageados via contrato, né? Eles não querem mostrar a cara. Então, eu sozinho comecei a brigar lá no começo, hoje tenho companheiros junto comigo, né? Mas que não podem se expor. E eu resolvi botar minha cara na rua para poder dar voz aos contratados da minha cidade. Por quê? Quando a gente fala em Paulo Freire, né? A gente fala de emancipação, a gente não pode pensar só no nosso aluno. A gente tem que pensar em emancipação social, emancipação do nosso colega, né? Nosso colega contratado. Então, eu quero dizer para os colegas aqui, que tem representantes de vários sindicatos e várias associações, que abrace o contratado da sua cidade, né? Professor efetivo, compartilhe o material do contratado que não pode se expor, né? Para a gente mudar isso, porque a gente quer melhorar a educação, não é isso? Então, se a gente quer melhorar a educação, a gente tem que melhorar, né, a educação em todos os sentidos. Na cidade de Ilhéus, nós temos, hoje, tínhamos ano passado, quer dizer, 750 contratados e 550 efetivos. Então, se o sindicato, pessoal, ele não abraça o professor contratado, ele está se sabotando e está sabotando o sistema. Como é que nós vamos ter força de categoria se nós não temos, né, os contratados conosco? Eles não vão fazer uma manifestação, não vão fazer uma greve, porque em Ilhéus são 750 contratados e 550 efetivos, né? Então, a gente está se sabotando. Né? E dentro dessa luta que a gente tem lá em Ilhéus, né, tá difícil, né? Tá difícil. Então, por isso que eu estou chamando os colegas, né, de sindicato e efetivos, professores efetivos, para estar encampando essas lutas nas suas cidades, porque só assim, plantando semente em vários lugares, que a gente vai conseguir mudar essa situação. Agora teve uma seleção lá em Ilhéus, né, para os professores contratados. Tinha um nome, a relação dos professores, né? E aí teve e-mail que, né, estava lá como aprovado, né, na seleção, digamos assim, marcelo@hotmail.com, né, tinha nomes duplicados que estavam ao mesmo tempo no cadastro de reserva e aprovados, né. Agora eles estão chamando por telefone, sem botar no diário oficial, os professores que apoiaram eles na campanha municipal, lá os candidatos do prefeito, né, passando na frente dos outros. A nossa associação colocou várias representações no Ministério Público Estadual. Desde setembro que a gente vem fazendo isso e nada de resposta do Ministério Público Estadual. Vocês estão entendendo a situação? O negócio está tenso, né? Lá em Ilhéus, ano passado, não tinha merenda quase o ano todo não teve merenda para os alunos, não tinha tinta para pincel, né, nos colégios. E depois que teve a campanha, né, da candidata companheira do prefeito, Sônia Galvão, vou citar o nome do prefeito também, Mário Alexandre, lá em Ilhéus,
A Soane Galvão, que está aqui na Alba, eleita deputada estadual, depois da campanha dela, parece que acabou o dinheiro da educação na cidade e o dinheiro da saúde. Não sei, acho que tem alguma relação, porque é esquisito assim, os efeitos, né, na educação mesmo, que eu acompanho de perto. Em dezembro do ano passado, quando acabaram os contratos, né, dos professores contratados, eles tiveram um corte de 30% no salário, sem que ninguém avisasse antes que ia fazer esse corte, né? Ou seja, o professor trabalha o ano inteiro, dá duro, vocês sabem que é difícil o trabalho de professor. Aí chega no final do ano, tu não recebe 30% do teu salário, não recebe indenização, terço de férias, né? Não recebe aula suplementar, muitos ainda estão lá sem receber as horas suplementares. O dinheiro sumiu tanto que para fazer outra seleção esse ano, deu um trabalho, as aulas começaram dia 13, né? Ouçam bem o que eu falei que tinham 550 efetivos, né? 750 contratados. Como é que as aulas começam sem mais da metade, né, da quantidade de professores que você precisa? Muitos colégios estavam sem aula, muitos funcionando parcialmente, né? Então, lá em Ilhéus está o caos. E por que eu estou falando disso? Porque a gente está falando de precarização da educação aqui. Então, Ilhéus não é a maior, mas é uma das grandes cidades da Bahia, né? E a gente está discutindo educação na Bahia e precarização. Então, eu penso que a gente tem que olhar para todas as cidades, mas olha como é que está Ilhéus, que é uma cidade considerada grande na Bahia, né? Então, a gente tem muita luta pela frente, né? Ilhéus é uma cidade coronelista, eu falei, né? Vou explicar por quê. Porque quando tem eleição, os candidatos, né, da situação, as diretoras, que a gente falou aqui sobre a eleição de diretoras, né, elas reúnem só os contratados em grupos de WhatsApp para pressioná-los a engrossar as comitivas do prefeito. Lá em Ilhéus não se dá cópia de contrato para professor, né? Agora os colegas tentaram filmar quando estavam assinando contrato, nem filmar deixaram, né? A gente está vivendo o quê? Né? Parece que a gente voltou para um tempo para trás, né? Parece que a gente não está nessa época que a gente está agora, assim. Lá em Ilhéus está acontecendo essas coisas, né? E a educação lá, né, eu disse que é escravagista, porque quando você coloca, né, existe a lei 11.738/2008, que confere uma carga horária para o professor, né, vocês sabem, de 20 horas, por exemplo. 13 horas de interação com o aluno e 7 de planejamento. Lá em Ilhéus, é 20 de interação com o aluno e 4 de planejamento, sem dizer aqueles que empurram aulas, né, tipo, cheguei a pegar em 2021, 26 aulas tendo uma carga horária de 20 horas. Foi nessa que eu comecei a lutar lá, né? Porque como é que eu vou ter uma carga horária de 40 horas recebendo por 20, né? E quando está sem dinheiro, né? Porque colocaram dinheiro não sei aonde, que sumiu. Aí o que faz? O professor é sobrecarregado. Então a gente tem que olhar para essas questões, né? Agora mesmo, para finalizar, né? Porque senão eu vou tomar o tempo todo aqui e, né, tem muitas pessoas para falar, né? O governador Jerônimo foi inaugurar um colégio, né? Modelo lá, o Colégio Arléo Barbosa, lá em Ilhéus. E o prefeito Mário Alexandre e a Soane Galvão, deputada estadual, estavam dando tapinha nas costas, né, do governador. Agora eu vou dizer para vocês, nós sabemos, né, todos vocês aqui são da educação, né, eu também, quando a gente vota em Jerônimo, a gente quer melhorar a educação, né? A gente é da educação e a gente pensa, né, convicção, a gente tem convicção que vai votar em Jerônimo para isso. Então eu queria mandar um recado aqui, não sei se vai chegar a ele ou não, né, que ele deu uma conversada com esse pessoal da base aliada dele lá em Ilhéus, que ele também não ganhou lá, né? Não sei porquê, já que o pessoal lá é base aliada dele, né? Para ele dar uma conversada com esse pessoal, porque a educação em Ilhéus vai de mal a pior, né? E quando a gente votou nele, a gente queria, né? A educação, a gente queria não, a gente quer uma educação melhor. Então, eu deixo esse recado aqui, para finalizar, né? Para ele olhar para a base aliada dele lá em Ilhéus, né? Que a situação da educação lá é tensa. É isso, pessoal. Obrigado.